E o Tiago iniciou aqui o culto e ele dizendo sobre a nuvem de testemunho que nós temos para seguir na palavra de Deus. Que maravilha! Não temos desculpas, né, querido? A gente tem a palavra do Senhor para seguir. E ele falando, eu até me lembrei do culto de domingo que o pastor Félix, ele comentou aqui sobre um pouco. Ele já tinha contado numa pregação anterior que ele esteve aqui. E no domingo ele reafirmou que ele tinha sido violentado, que ele não teve pai nem mãe, que ele não teve todo o amor do mundo, até que os nossos filhos têm hoje. Mas ele teve os testemunhos da palavra de Deus e ele seguiu, e ele é um pai que é bênção para os filhos dele e um marido que é bênção para a sua família. Amém, querido? E nós cantando aqui, e coloca a mão na sua cabeça e diz assim: Espírito Santo, enche a minha vida. Aleluia, ele vai encher, amém, queridos? E nós cantamos aqui: Deus de aliança, Deus de promessa. Olha para a pessoa que está aí do seu lado e pergunta assim para ela: tem profeta na sua casa? Aleluias. Querido, se eu pudesse dar o tema para essa mensagem, seria: tem profeta na minha casa. E eu quero ler aqui com os irmãos Amós, no capítulo 2, do versículo 10 e 11. Obrigada. Amós, capítulo 2, versículo 10 e 11. É um livrinho pequenininho, mas é depois de Daniel, tá? Isaías, Jeremias, Daniel, Amós. Tem aí na sua Bíblia. Tenho certeza. Nós estamos sem relógio aqui, vocês estão enrolados hoje, hein? E eu esqueci meu relógio de braço. Então a gente pode ficar aqui até umas 10, né? E diz assim a palavra do Senhor. Ele, olha, é isso. Você viu isso? Tipo... Apareceu um bom, agora é mostrando. Apareceu. Amós capítulo 2, versículo 10 e 11 diz assim: eu mesmo os tirei da terra do Egito, eu mesmo os tirei do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto para lhes dar a terra dos amorreus. Também escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel? Declara o Senhor. Aleluia. Querido, eu não vou me aprofundar muito nesse livro de Amós, porque ele é um livro um pouco complexo. A sua história é um pouco complexa, então nós vamos aqui só ressaltar algumas coisas básicas para que a gente possa compreender a palavra do Senhor melhor. Amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra. Senhor, nada de mim pode sair. Nada de mim eu tenho de bom para oferecer, Pai, mas como o Senhor já disse, a tua palavra é testemunha para as nossas vidas. A tua palavra, Senhor, tem promessa para o teu povo, Senhor. E que a tua palavra entre nos nossos corações, Senhor, e que nós possamos entender e receber aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Querido, Amós, ele era um homem simples do campo. Você percebe como que Deus gosta de pegar pessoas simples do campo, né? Pegou Davi lá, que era o cuidador de ovelhas, né? E ele chamou esse homem. E ele fazia o quê? Esse homem, ele cuidava de rebanhos e de figueiras bravas. Eu acho que Deus, ele fez uma conexão com a figueira, né? Com a figueira brava. Ele não era assim um pregador exímio, um cara, né, bem conhecido, um cara que falava bonito de repente, porque a Bíblia diz que ele era um homem do campo. E o Senhor
Senhor chamou esse homem para corrigir, para exortar o povo de Israel. O povo que Deus tinha chamado. O povo escolhido, como Deus diz aqui, que Deus relembrou, eu vos tirei da terra do Egito. Para quê? Para exortar esse povo que estava afundado no pecado. E eu vou só citando, não vou ler para a gente não tomar muito tempo, mas você pode ir conferindo nos versículos que eu vou citando, no 7, 14, vai ver essa referência que eu estou falando aqui para vocês. Então Deus, ele tirou esse povo do Egito e o Senhor, ele conduziu esse povo a uma terra de prosperidade. A terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra de alegria, a terra de paz, que se você perceber, se você ler ali no contexto bíblico, o que Deus prometeu para quando aquele povo entrasse na terra, não era só uma terra, não era só um alimento físico, mas era uma proteção, era um cuidado, era saúde, eram diversas coisas que o Senhor prometia para aquele povo, queridos. E o Senhor tirou e prosperou aquele povo dentro da terra. E aí imagina o que aconteceu, né? E nessa época aqui de Amós, era uma época que o povo de Deus vivia em grande prosperidade. Grande prosperidade eu digo no sentido material, no sentido de riquezas, no sentido de bens materiais. E eles estavam bem demais, né? E aí a parte espiritual estava de mal a pior. Por que será que tem gente que às vezes ora e fala, Senhor, melhora o meu financeiro, e Deus fica só observando, né? E esse povo vivia esse contexto de bonança, de prosperidade, mas a parte financeira era a parte espiritual, porque tinha de um lado, mas faltava o essencial. Amém? Então, querido, aquela terra, se você ler, é um livro curtinho ali de Amós, aquele povo, eles tinham um sério problema de injustiça social. Eles maltratavam os pobres, eles extorquiam os pobres, eles oprimiam os menos favorecidos. E eles tinham poder ali. Eles compravam até os juízes. Os juízes, eles davam sentenças condenatórias pesadas para as pessoas que eram inocentes por pouca coisa. Você vai conferir isso lá no capítulo 5, do versículo 12. Então, querido, era uma questão, era uma série de injustiça social, de desigualdade financeira, de desigualdade de situações materiais, de extorsão de dinheiro. É diferente isso dos nossos dias de hoje, né? Sim, é diferente. E a gente começa a observar, querido, que não está diferente daquilo que a gente vive no nosso contexto hoje. E Deus, olhando para aquela situação, olhando para aquele povo, foi lá e falou, Amós, vem cá. Por quê? Porque Deus olhou para o coração daquele homem. Ele não falava bonito, ele não era conhecido, mas o Senhor, ele não olha para a aparência, ele olha para o coração. Então o Senhor chamou aquele homem e falou, vai lá. Vai lá e avisa para esse povo. Vai lá e exorta esse povo. Sabe por quê, querido? Porque Deus é bom demais. Deus, ele poderia ter acabado com aquilo com uma palavra. Depois de tudo que o Senhor tinha feito por este povo, o povo de novo. E caía. E o Senhor disse assim para ele, para Amós, Amós, vai lá. Fala para eles se arrependerem, porque eu ainda vou ter misericórdia deles. Cada palavra que eu vejo a bondade de Deus, assim, eu fico encantada com tudo o que Deus faz. E você sabe o que é interessante, querido? Lá no capítulo 5, no versículo 21, você vai perceber que esse povo, eles prestavam cultos ao Senhor. Deixa eu olhar aqui para a gente ler, porque tem alguns que é bem forte. 5, versículo 21, diz assim, olha o que Deus fala sobre o culto que esse povo prestava ao Senhor. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas
Eu não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Sabe o que agrada ao Senhor, querido? Um coração contrito e reto diante do Senhor. Aleluia. E lá no capítulo 8, no versículo 11, olha o que o Senhor diz. Capítulo 8, versículo 11. Está chegando os dias, declara o Senhor o soberano, em que eu enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. E ele complementa aqui no versículo 12. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrará. Diga misericórdia. Querido, é o nosso contexto. A gente às vezes escuta as pessoas dizendo assim, olha, né, e isso não acontecia antigamente, só acontece hoje. Aconteceu antigamente e está acontecendo exatamente hoje, nos nossos dias. Onde as pessoas têm fome, sede, insaciáveis. Têm sede de justiça e não são saciados. Sabe por quê, querida? Porque quem mata a nossa fome é Jesus. É a palavra dele, é o alimento que vem do céu. Sede de Deus, querido. As pessoas procuram alegria aí fora, mas elas não encontram. Tem até um filme, né? A Procura da Felicidade. Mas não encontra. Sabe por quê, querido? Porque a alegria está em Jesus. A verdadeira paz está em Jesus. O crente, quando está em Jesus, o mundo pode estar caindo em volta dele, que ele não está nem aí. Porque ele entrega nas mãos do Senhor todas as dificuldades, amém? E a gente vê no nosso contexto, querido, não é pouco. Depois que eu comecei a fazer estágio na escola, eu fiquei assim, assustada no começo. Com a quantidade de jovens sendo destruídos. É uma coisa absurda. Entre jovens assim, entre 12, 13, 14, 15, 16 anos, arrebentado. Família destruída. Querido, como eu sofri naquela escola, eu não via a hora de acabar aquele estágio, porque eu queria sair dali. Porque eu estava de mãos atadas, eu não podia agir, né? Eu não podia tomar algumas medidas lá, porque a gente não pode, querendo ou não, né, misturar o profissional. Mas eu ainda conseguia uma brechinha de vez em quando aqui, quando um aluno procurava a gente no pessoal, assim, né? A gente conversava com eles e aí a gente escutava aquele contexto familiar que era repugnante do que acontecia na casa desses jovens, queridos. A quantidade de jovens em depressão, a quantidade de jovens com ansiedade, com crise de pânico, era muita gente. E tinha até vários casos lá, inclusive, de jovens com automutilação. E aí, qual que era o socorro deles? Eles iam para as drogas. Eles iam para as drogas e alguns até tentavam contra a própria vida. Diga misericórdia. Sabe por quê, querida? Porque as pessoas estão sedentas de Deus. Os filhos estão sedentos de Deus porque os pais às vezes não ensinam para os filhos o caminho de Deus. E as pessoas estão vazias. E já tem até um ditado, mente vazia é o quê? Mas infelizmente, querido, infelizmente, hoje em dia nós estamos vivendo um contexto bem triste. Porque a palavra do Senhor já diz, olha, a colheita é grande, mas os ceifeiros são poucos.
E a gente vê assim, igrejas lotadas de pessoas, e aonde está esse povo que não desbrava os lugares para falar de Deus para as famílias? Mas as pessoas estão muito preocupadas com as festas nas igrejas, com o entretenimento dentro das igrejas. Não que seja errado, querido, fazer festa, a gente gosta, a gente também aqui é um povo festeiro, né? A gente até gosta do entretenimento de vez em quando, mas isso não pode substituir a palavra de Deus. A palavra é o principal. Entre uma festa e outra, a palavra tem que ser prioridade. Glória a Deus. É uma triste realidade, querido, porque é a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta. Não tem festa nenhuma que vai libertar ninguém, não tem entretenimento nenhum, mas a palavra, o Senhor já diz: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisando de Jesus Cristo. Mas o Senhor é bom, querido, e Ele está sempre nos dando oportunidade. O Senhor ainda quer levantar profeta na nossa casa. O Senhor ainda quer levantar profeta nas nações. O Senhor ainda quer levantar profeta nos nossos dias, querido. Profeta, aquele que profetiza. Aquele que diz as boas novas do Senhor. Aquele que traz a palavra de verdade, o alimento puro. Glória a Deus. Um povo, querido, de verdade faz a diferença. Olha para a pessoa que está aí do seu lado e pergunta para ela assim: você é de verdade? Deus, Ele tinha uma promessa para aquele povo, querido, para aquele tempo. O Senhor tem uma promessa para nós hoje, para o nosso tempo. O Senhor tinha uma promessa, querido, para aquela família. Hoje Ele tem uma promessa para as nossas famílias. O Senhor, Ele tinha uma promessa para os homens, para as mulheres. Hoje Ele tem uma promessa para os homens e para as mulheres. Ele tinha uma promessa, como a gente acabou de ler aqui, no versículo inicial. O Senhor tinha uma promessa para aqueles filhos, para aqueles jovens. O Senhor ainda tem uma promessa para os nossos filhos e para os nossos jovens. Glória a Deus, querido. Deus tem promessa para essa geração. Deus tem promessa para a nossa vida. Israel, Ele vai tratar depois. A promessa agora é conosco. É comigo, é com você. Aleluia. Aquele povo não deu a devida importância. O povo hoje também não dá a devida importância. Por causa dessa situação generalizada, em que as igrejas, não generalizando, mas grande parte das igrejas, o exemplo que as igrejas estão dando, as pessoas acabam generalizando. Então, quando você vai falar de Deus para alguma pessoa, ela fica descrente. E aí é a hora de fazer o quê? Clamar a Deus pela vida deles. Porque é o Espírito Santo quem convence. Amém, querido? Isaías capítulo 6, que é uma das minhas passagens preferidas. O Senhor fala para Isaías: como ouvirão se não há quem pregue? Você está disposta a dizer para o Senhor: eis-me aqui? Isaías capítulo 1, versículo 19, o Senhor diz assim: se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Mas hoje o Senhor me trouxe à tona uma palavra que o pastor colocou no grupo um dia desse, que ele diz assim: mas nada acontece neste mundo senão em resposta à oração. Foi uma confirmação no dia que ele falou para mim. Eu nem entrou aqui, saiu aqui, sabe? Mas o Senhor me recordou isso hoje. Nada acontece neste mundo se não for em resposta de oração. As meninas que estão aqui, todos nós que recebemos os milagres de Deus todos os dias, sabem disso. Sabe o quanto a gente orou, o quanto a gente clamou e que o Senhor ouviu.
Salmo capítulo 2, versículo 7 diz assim: proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho amado, e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, até os confins da terra, como sua propriedade. É nações, querido, não é dinheiro não, viu? E hoje eu estava até brincando com a Lu. E aí eu falei pra ela, falei, nossa, eu tô muito corrida, né? Eu tô com muita coisa para fazer e eu não sei o que eu faço primeiro. Às vezes a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa ganhar um dinheiro, você precisa arrumar alguma coisa para fazer. Mas eu tenho tantas outras coisas, as coisas da faculdade, diversas outras coisas que tá assim, complicado saber o que eu preciso dar prioridade. Aí eu brinquei com ela e falei assim, ai, queria ficar rica logo. Queridos, eu senti o Espírito Santo me olhando assim, ó. Tipo, se enxerga, né? Mas é assim. Porque o dinheiro, querido, nas mãos erradas, ele desvia as pessoas. Diga misericórdia. Mas a prosperidade de quem é fiel nos acompanha. Tem até aquela canção que diz assim: eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, abençoado será. Você crê nisso? Queridos, é lamentável, mas é verdade. Deus, ele faz aquilo que a gente ouviu aqui. O Senhor, ele faz o que a Cirlei também disse. O Senhor, ele faz por nós e depois a gente faz o quê? Cai fora. Foi exatamente esse contexto aqui que o Senhor falou. Olha, eu tirei vocês do Egito, caminhei com vocês 40 anos, escolhi os filhos de vocês para ser profeta, jovens para ser nazireu, e o que é que vocês fizeram? Que triste realidade. E aqui, querida, a gente fica pensando de onde foi que Deus nos tirou. Você já parou para pensar? Pensa aí, lembra aí de onde foi que Deus te tirou. Onde será que nós estaríamos hoje se o Senhor não tivesse nos alcançado? A promessa é para nós, querido. A promessa é para a nossa geração. É comigo, é com você, é com os nossos filhos, é com a nossa família, é com a nossa casa. Amém? Amém. Tem profeta na sua casa? Ezequiel capítulo 37, o Senhor falou: Ezequiel, pode viver esses ossos? O profeta, querido, que eu estou falando aqui, não é aquele que sai falando eis que te digo de mim mesmo, não. O que eu estou dizendo aqui é aquele que profetiza na sua vida, que profetiza na sua casa, que profetiza na sua igreja, que profetiza na vida dos seus filhos, palavra de bênção. Porque quantas mães a gente vê amaldiçoando os filhos? Quantas pessoas falando palavras malignas uma para as outras, amaldiçoando os filhos, amaldiçoando o marido, amaldiçoando a esposa. Mas a gente precisa ser como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem profeta na sua casa, querido? Você profetiza na vida dos seus filhos? Você profetiza na vida do seu marido? Você profetiza na vida da sua mulher? Pode de uma fonte sair água doce e água salgada? Mesmo que às vezes a gente está com raiva, querido, a gente precisa proferir bênção. De vez em quando a gente dá uma surtadinha santa, normal, né? Mas é santa, viu, querido? De vez em quando a gente sai do sério com os filhos, sim, mas desde que você não profira palavras de maldição sobre a vida deles. Amém? Queridos, olha o que o Senhor diz, complementando o versículo de Amós, no capítulo 2, no versículo 12.
Quando o Senhor ele fala ali no 10 e 11, que o Senhor escolheu os nossos filhos para serem profetas, jovens da nossa geração para ser nazireus. No versículo 12 ele diz assim, mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Isso foi naquela época, querido, mas isso acontece nos nossos dias, quando a mãe olha para o filho e fala, você não vai ser nada. Quando o pai olha para o filho e fala, olha, você não presta, você é burro, você não vai aprender nada. É a mesma coisa. Diga misericórdia. Misericórdia. Talvez, querido, de repente, tem mulheres que têm marido que não é cristão e vice-versa, tem homens que têm esposas que não é cristão. Às vezes a gente tem filho adolescente que é difícil enfiar alguma coisa na cabeça deles, né? A gente sabe bem disso. Às vezes a gente tem até os nossos filhos, como o meu, né? Que está dando umas voltinhas por aí, mas ele está com os dias contados. Às vezes tem também os filhinhos que estão no forninho, né, Rosa? E nós temos os filhinhos que são bebês, pequenininhos ali. A gente precisa profetizar na vida deles também. Glória a Deus. Eu não sei qual é a sua causa, querido, mas independente dela, tem promessa para nós. Tem promessa para a sua casa, tem promessa para as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós precisamos profetizar, querido, na mente dos nossos filhos. Coloca a mão na mente dele e ora pela mente dele. Ora pelo coração dele, porque na escola ele ouve muitas coisas. Porque ele escuta, ele vê muitas coisas. E a gente precisa orar. Não sei se Vinícius percebe, mas às vezes ele está dormindo. Eu chego lá bem quietinha, de pontinha de pé no quarto dele. Dou um beijinho na testa dele e profetizo na mente dele. Tem até um ditado que fala, mães de joelhos, filhos de pé. E essa semana eu acordei, até falei com meu marido, falei, amor, eu acordei com uma música na minha mente. Já estou terminando, querido. Vocês já viram aquela música, eu creio no poder da oração? Eu creio no poder da oração, das mãos que se levantam, dos joelhos que se dobram. Porque batalhas são ganhas na oração. Nada pode acontecer a não ser em resposta à oração. E oração, querido, também é um meio de profetizar. Você sabia disso? É um meio de profetizar na vida dos nossos filhos. Olha os exemplos, por exemplo, de Jó, né? De repente você já pensou aí, mas passou por um desastre, sim. Mas a palavra de Deus conta lá no livro de Jó que ele oferecia sacrifício para os filhos dele, que hoje não é mais sacrifício, né? Desde antes deles pecarem. Ah, mas aconteceu tantas coisas, aconteceu, mas Jó era um homem próspero, abençoado, bem-sucedido, temente a Deus. O que aconteceu na vida dele foi honra para que Deus pudesse depois esfregar na cara do diabo, o meu servo é fiel. Já pensou Deus olhar para nós e falar, o meu filho é fiel? E aí, querida, a gente para e pensa, quantas vezes na semana ou no mês a gente paga o preço pelos nossos filhos? Porque a gente ora por eles, a gente ora. Mas você já tirou algum dia da semana e fala, hoje o dia é de jejum exclusivo para os meus filhos? Hoje eu vou jejuar pelo meu marido. Será que a gente faz isso? Ah, mas está no forninho ainda. É agora que é bom. Ah, está pequenininha. É agora que é bom. Porque se eu tivesse conhecimento disso, tivesse feito isso quando os meus filhos estivessem no ventre, o problema tinha sido menor. É de pequeno, querido, que a gente começa a profetizar na vida deles. Amém? Amém. E sabe, querido, uma coisa que mexeu muito comigo essa semana... Eu acordei com essa música, antes de Deus me dar essa palavra, eu acordei com essa canção. E a noite seguinte eu tive um sonho. E aquilo me mexeu muito comigo, esse sonho, porque eu sonhei que era um dos meus filhos. E eles estavam um mar com muitas águas assim, sabe? Um lugar muito grande. E ele flutuava assim por cima da água. E a água estava assim esverdeada, turva, meio suja, sabe?
e ele flutuava em cima da água. E quando eu olhava para ele em cima daquela água, eu nem contei isso pro pastor. Me dava um negócio assim, então, sabe? Eu nem contei. E aí eu olhava para ele, em volta da cabeça dele tinha uma tela. Sabe aquelas telas que você coloca em plantação? Como se fosse rede de peixe. Em volta da cabeça dele tinha uma rede de peixe. Aquela rede tampando até o pescoço. E eu pensei, a mente dos nossos filhos. É que a gente precisa orar pela mente dos nossos filhos. Eu levantei ali e eu orei, eu falei com o Senhor. E aí foi aí que o Senhor me deu essa palavra. Precisamos orar, querido, pelos nossos filhos. É preciso pagar um preço mais alto pelos nossos filhos. É preciso jejuar, porque sabe por quê, querido? A gente jejuma por tantas coisas. A gente marca jejum na igreja, lá no grupo, a gente marca, olha, vamos jejuar por fulano de tal, pelos enfermos, pelas nações, pela igreja, pelo trabalho, por aquilo que eu quero. Mas a gente nunca marca um dia de jejum específico para as famílias, para os filhos, para o marido, para a esposa. Já pararam para pensar nisso? A gente precisa acordar, querido, e fazer isso. Mesmo que os nossos filhos é pequeno, orar até pela esposa dele, sabia? Olha, eu vou orar pela esposa do Heitor. Isso é profético. Isso é profético. Eu vou orar pela esposa do Ravi. Parece, né? A mãe até arma, misericórdia. Não, querido, isso é profético. Porque quando ele crescer, você vai ter acumulado crédito lá no céu de oração. E Deus vai mandar para ele uma esposa segundo o coração de Deus. E isso é uma geração em cadeia, sabia? E a gente pensa assim, mas a gente pode orar pelas outras pessoas. Pode, a gente deve orar sim. Mas quando a gente paga um preço e ora pelos nossos, pela nossa casa, orar a gente ora, mas separe um dia da semana, hoje eu vou jejuar pelo meu filho. Porque isso acaba sendo uma geração em cadeias. Porque quando você ora pelos seus filhos, querido, os seus vizinhos vão ver os seus filhos dando fruto e vai falar, o que acontece nessa casa? As pessoas vão olhar para a sua vida quando você tem uma vida de quem ora. Quando você abrir a boca, as pessoas sabem que você ora. A gente sempre fala, quando a pessoa sobe aqui em cima para falar, a gente sabe se ela está orando ou não. E quando você está orando, querida, a nossa vida flui. E as pessoas olham para você e elas querem ter o que você tem. Porque você é próspero, porque você é abençoado, porque você é filho, porque você pegou a promessa que Deus te deu e colocou aqui, ó. Amém, querido? Vamos fazer isso. Orar pelos nossos filhos. Orar pela nossa casa. E jejuar por eles. Pagar um preço mais alto do que aquilo que nós achamos que nós estamos pagando. Jejuar mais do que aquilo que nós estamos jejuando. É o nosso maior amor. É aquilo que Deus nos confiou. É fácil jogar isso para cima dos pais, né, meninas? Mas os filhos, as mães têm um papel especial nisso tudo. É por isso que a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa. No finalzinho do livro de Provérbios, a gente até colocou, as meninas colocou no culto do Dia das Mães, da lembrancinha, em que eles falam, olha, os seus filhos admiram, o seu marido, ele é bem visto na cidade por causa da mulher. É pesado, parece pesado para nós. Mas Deus, ele deu porque a gente consegue. Porque ele deu também para a gente junto 1001 capacidade. A gente faz 1001 coisas ao mesmo tempo. A gente consegue, querido, ter uma família na presença de Deus.
Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que o Senhor abençoe os seus filhos. Que o Senhor abençoe a sua geração. Até terceira, quarta, 1000 gerações daqueles que agradam ao Senhor. Os seus filhos serão bem-sucedidos, porque eles são heranças do Senhor. Os nossos filhos serão bem-sucedidos, porque são heranças do Senhor. Você pode se colocar de pé no seu lugar. E nós vamos orar, querido. Nem falei muito, são 9h20. E nós vamos orar pelos nossos filhos, pela nossa casa, e vamos profetizar. Fala, Senhor, olha, o Senhor disse que tinha profeta na minha casa, e tem profeta na minha casa, porque eu profetizo bênção para a vida dos meus filhos. Querido, mas a gente